Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em mais um Crescendo com Sabedoria. Independente do horário que você veja esse vídeo, com certeza você foi saudado. Estamos num tema muito interessante, né, que contribui para o meu crescimento, contribui para o meu fortalecimento e com certeza vai agregar em alguma coisa na sua vida espiritual. Todos nós pecamos em algum momento da vida, sendo por pensamento, sendo por fala, sendo por atitudes ou qualquer coisa de outros tipos. Então é muito importante a gente saber como combater isso, né? Depois de pecar, entender como o inimigo age em nossas mentes e saber como devemos agir para combater esses pensamentos que são instalados pelo nosso inimigo, que é Satanás. Então vamos lá, eu queria começar lendo aqui para vocês 1 João 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então ninguém pode dizer que não peca, porque em algum momento, por pensamento, ou olhou algo e desceu para o coração, ou falou, do pior ao mais natural pensamento pecaminoso se considera um pecado. Então todos nós não podemos afirmar que não pecamos, porque a verdade não estaria em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, peraí, se você prestar atenção nas igrejas católicas, se eu não me engano, tem algo chamado confessionário, né? Que chega nesse ambiente, aí vai lá, conversa com o padre e confessa os seus pecados. Na evangélica tem algo parecido, só que a diferença é que dessa vez a gente confessa para algum amigo de confiança, né? Se foi um pecado assim e tal, mas geralmente o que as pessoas mais fazem é confessar diretamente para Deus. Existem alguns pecados que é interessante confessar para um amigo de confiança, aquele que não vai usar aquilo contra você, aquele que vai lhe aconselhar da melhor forma, que vai te ajudar em oração, porque quando você confessa, gera vergonha. E aquela vergonha de confessar, entendeu? Pô, olha o que eu fiz, eu me sinto um pouco triste com isso. Aquela tristeza que gera quando você fala, você reconhece que foi um erro que não deveria ser cometido e você vai se esforçar cada vez mais para não cometer de novo. Por isso que muitas das vezes tem pecados que você está cometendo de forma recorrente, que é muito importante você confessar para um amigo, porque é tão difícil você chegar para um amigo e contar uma falha sua, porque aquela falha vai chegar para o seu amigo e a sua imagem para com ele não vai ficar tão santinha como era, não vai ficar tão, né? Você vai deixar um pouco de lado o seu ego, vai ferir um pouquinho para você ter que contar a ele um erro que você cometeu e você vai demonstrar vulnerabilidade. E você demonstrar vulnerabilidade não é fácil e dói um pouco. Então tem pecados que você comete de forma recorrente, que é interessante você confessar para um amigo de confiança, porque isso vai te dar um combustível maior, né? Tanto porque ele vai orar por você, isso é importante, você é uma pessoa de oração, e tanto porque você vai estar tendo essa responsabilidade de deixar o ego de lado, que vai doer um pouquinho para que você reconheça o seu pecado. Então percebemos que tanto na Igreja Católica quanto aqui para os cristãos evangélicos temos esse hábito de confessar, né? Confessar diretamente para Deus, né? Ou confessar para um amigo também para Deus, né? Você tem que confessar para Deus também. E o 10 vai dizer assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual o ponto aqui? Deus sabe que você pecou. Então você não pode dizer que não tem pecado porque Ele conhece o seu pecado. Do mais íntimo, do mais simples, que não existe isso, segundo a Bíblia, não existe um pecado menor ou maior, mas humanamente falando, pelo pecado mais simples que seja, o que você acha que o mais besta, você precisa confessar a Deus e falar que você fez aquilo com aquelas intenções. E não maqueie o pedido de perdão, não maqueie essa confissão. Não chegue dizendo assim: ó, Senhor, eu vim aqui e... Vou dar um exemplo bem claro nos tempos de hoje, né? Tinha uma mulher ali e eu olhei porque eu não resisti, porque não sei o quê, mas eu não queria. Não, Deus sabe que você queria, Deus sabe que você olhou de propósito, Deus sabe que você queria desejar, Deus sabe de tudo isso. Então é muito mais sincero e bonito você chegar e falar da seguinte forma: olha, Senhor, mesmo que eu não deveria, né? Eu cheguei, olhei, desejei aquela mulher e tal, porque eu sou falho mesmo e eu preciso de um novo coração. Eu não deveria estar tendo essas atitudes, mas eu cometi, e eu só percebo quão mais eu preciso do Senhor
porque o que há de bom em mim vem de ti. Então, como é que eu posso melhorar se não existe nada que eu possa fazer para se tornar melhor? Aí gera uma pergunta: oxe, não existe nada que você possa fazer para se tornar melhor? Não, porque a graça vem de Deus, o perdão vem de Deus e a santidade vem de Deus. O que é que eu preciso fazer então? Eu preciso buscá-lo, pedir, né? Davi fez uma oração lá e pediu um novo coração. Senhor, cria em mim um novo coração justo, íntegro e santo. Não faz de mim o teu espírito. Então, você vai ter que dobrar o joelho, botar a cara no chão, independente de como você faça, se humilhar perante Deus, confessar na verdade. Deixa eu contar uma coisa pra você. Teve um pecado que eu cometi uma vez, né? Acho que tem mais ou menos um ano e pouco já, que mudou a minha mente. Eu chorando disse pra minha mãe assim, na cama, nessa cama aqui, minha mãe chegou no quarto e eu tava querendo me afastar da igreja nessa época e eu chorando, eu digo: mãe, os pensamentos que estão aqui não são meus. Os pensamentos não são meus. Apesar de eu saber tudo, né, de as coisas estar aqui, a forma como a minha mente está trabalhando, provavelmente eu fui setado. A forma como minha mente está trabalhando não é como eu penso, não é como eu ajo. E eu não consigo, né, agir de outra forma. Era como se até o fim da minha vida, o meu pensamento estava assim: o único caminho que eu fosse trilhar seria pecando e não teria mais solução e nem perdão para minha vida. Então cada dia eu estava mais amargurado. E não havia saída, apesar de eu saber que Jesus perdoa, eu não encontrava o caminho que eu pudesse trilhar para alcançar esse perdão. Entendeu? Eu queria ser perdoado pelas minhas próprias atitudes, eu queria ser perdoado pela minha própria responsabilidade, pelo meu próprio... Como é que eu posso dizer? Algo que eu fizesse, né, para alcançar esse perdão, e a Bíblia não diz isso. Então, para mim, não existia mais esse perdão, repare. Tenho 20 anos, hoje vai fazer 21 mês que vem, e com 19, 18 e pouco, achando que não tinha mais perdão, e até o fim da minha vida, digamos que eu vá viver até uns 100 anos, graças a Deus, achando que não ia ter perdão, faz nem sentido. Então essa é uma das formas que o inimigo trabalha, jogando culpa e vergonha na sua cara, mostrando como Deus é muito santo e você é muito pecador. Então existe essa divergência de santidade e você se sente inferior, que você realmente é, mas você não se sente digno, que você também não é digno, mas você não consegue enxergar a graça que Deus te deu através do sacrifício de Jesus para encontrar o perdão e voltar a paz para o seu coração. E nessa conversa com minha mãe, ela disse... Aí a primeira coisa que eu fiz foi confessar tudo a ela, confessei tudo. Eu sempre tive, né, sempre não, mas depois de uns tempos pra cá, quando a gente foi desenvolvendo um pouco de maturidade, eu sempre fui confiando em minha mãe para contar as coisas, né, tanto boas quanto ruins, tanto as que melhorariam a minha imagem perante ela, quanto as que mostrariam a minha vulnerabilidade, porque os pais são as pessoas que sempre querem o seu melhor. Às vezes a gente acha que é o amigo, mas não, é os pais. Tem amigos mais chegados que irmãos, mas tem muitos que só querem meter a faca no seu coração. Eu gosto de umas rimazinhas. Mas voltando. Então eu confessei pra minha mãe tudo, né? E chorando, de vergonha, eu botei até o travesseiro na cara. E disse que não sabia o que fazer. E aí eu tinha responsabilidades na igreja e eu comecei a deixar, né? Eu tocava bateria, não sei o que e tal, e tinha outras responsabilidades também, comecei a deixar, saí do ministério de louvor por algum tempo, né? E aí depois eu tive uma reação, minha mãe disse assim, nesse dia: tudo que você falou pra mim, fale pra Deus. Eu disse: mãe, essa aqui é o ponto-chave. Mãe, mas eu não me sinto arrependido. Apesar de eu saber que eu deveria estar arrependido, eu não me sinto arrependido. Não tem aqui o sentimento, a emoção, não tem algo que vá dizer: ah, você está arrependido disso, você está não sei o que lá, tal. E eu disse, aqui, eu nunca, mesmo assim eu não deixava de orar e nem de ler a Bíblia, tá? Porque já tinha se tornado um hábito. Eu gosto de aprender da palavra de Deus. Eu sempre, depois que eu comecei a ver os benefícios da palavra de Deus na minha vida, eu continuava lendo a Bíblia e orando. Só que o coração não era o mesmo, tá? Tava manchado. E eu disse: eu vou dobrar meus joelhos, vou confessar tudo para Deus, mas eu não estou arrependido. Ela falou, inclusive, fala que você não está arrependido. Eu digo,
Como assim? Entendeu? Como assim eu vou chegar para Deus e vou dizer que eu não estou arrependido? Então eu estou orando para Ele para quê? É aqui que está. Você está orando para Deus porque você considera-o. Né? Você considera a relação que você tinha com Ele. Você considera o tudo que Ele já fez na sua vida. Você considera quem Ele é para você. E imagina agora um diálogo, né? Imagina que eu sou seu pai. Meu nome é Micael. Então você chega, Micael, meu pai. Eu errei, o senhor disse que não era para fazer isso, e eu comecei a fazer, e tal, e eu não estou arrependido pelo que eu fiz, não. Seu pai vai ficar triste, primeiramente, mas ele vai fazer de tudo para te ajudar e fazer você enxergar o que ele enxerga, que a visão dele é mais profunda, e vai te dar oportunidades e gerar coisas em você para que você consiga sentir, né, o arrependimento e entender as consequências dos seus atos. Então o seu pai ele vai direcionar para isso. Então eu vou chegar e vou dizer, olha meu filho, eu entendo que você não está arrependido, tem esses castigos aqui porque é a lei da vida, beleza? Mas você não está enxergando isso dessa forma e talvez você vai quebrar a cara dessa forma. E foi aí que eu disse assim, eu não estou arrependido, mas eu quero um novo coração porque eu entendo a importância de ter esse coração santo e íntegro segundo o Senhor. Eu entendo a importância de voltar para os teus braços porque eu perdi a minha paz, né? Aquelas coisas me mataram, as pessoas olhavam para mim e para mim eu estava bem, né? Eu estava disfarçando bem o rosto. E a pessoa chegava para mim de cara e falava, você está triste, você está com cara de insatisfeito e deprimido. E o que é que tinha mudado? Eu tinha perdido o brilho do Espírito Santo. Simples. Tipo assim, não faz diferença não. Não faz. Para mim eu estava normal. E as pessoas chegavam em mim e diziam que eu estava com o rosto deprimido. Então, você vê, eu estava sem paz, angustiado e triste. Não tinha mais sentido a vida e, como eu falei, parecia que eu ia morrer no pecado. Até que eu cheguei e disse ao Senhor, né, Senhor, eu considero muito, eu desejo muito aquela paz de volta, eu só não entendo como, né, porque eu cancelei tudo, assim, tipo assim, eu não sei mais como voltar para aquela santidade que eu tinha antes, para aquela intimidade que eu tinha antes, porque para mim, eu traí a nossa comunhão. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu falei tudo isso a Deus, tudo, chorando, e eu percebi, rapaz, o inimigo está me atacando disso. E eu não tenho vontade de fazer nada para Deus agora. Mas é uma guerra. Então, se é uma guerra, ele está me atacando, eu estou só recuando, fazendo o que ele quer. Então, eu preciso contra-atacar também. Qual a minha forma de contra-atacar? O que é que tem em minhas mãos hoje? Eu não posso vencer uma guerra espiritual com armas físicas. E eu não tenho acesso a armas espirituais para ferir ele diretamente, né? Eu posso usar a arma espiritual, que é a palavra de Deus e o que ela manda fazer, para que o Senhor lute por mim, que ele está no reino espiritual também. O Santo Espírito dele está no reino espiritual. Então o que eu comecei a fazer foi o seguinte, rapaz, eu cancelei tudo. Eu parei de tocar, eu parei de não sei o que, tal, saí de tudo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não tenho vontade de nada. Estava trabalhando, ainda ia para academia. Eu disse, vou fazer o seguinte, eu não ia para círculo de oração, eu não ia para a escola dominical, eu não ia para culto de quarta e não ia para ensaio de jovens. Por quê? Porque eu morava na Areia Branca e a igreja era no Mosqueiro, ou seja, são uns 8 quilômetros. Eu não tinha transporte e eu precisava de carona para ir. E a pessoa que me levava, ela só podia me levar nos domingos, então eu só ia por conta disso. Eu disse, espera aí, eu parei de fazer tudo. Eu não estou fazendo isso. Então a minha forma de contra-atacar, é a única coisa que tem em minhas mãos hoje, né, é se doar mais. Então eu comecei sem vontade mesmo, chegando cansado do trabalho e da academia, eu já ia para o trabalho, academia e ia por coisa, direto, sem vida mesmo nessa parte aí, né? Então pegava, teve dias que, assim, segunda ensaio da banda, terça ensaio dos jovens, quarta culto, e aí quinta círculo de oração, não sei o que, e assim foi. Isso sem vontade, nem via o porquê daquilo, mas eu sabia que era a minha forma de contra-atacar e chamar a atenção de Deus, porque Deus é quem pode resolver a situação. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei para a escola dominical sem eu perceber. A intimidade com Deus tinha voltado. E o inimigo percebeu que eu não era mais o mesmo, porque Deus tinha me transformado, colocado um novo coração, e ele fugiu. E está lá em Tiago, se eu não me engano, 4:5, ou é Tiago 5:4, é alguma coisa assim, mas diz, resistir ao diabo, aí diz, subordinai-o a Deus, ou seja, você direciona o seu coração para Deus, começa a buscar Ele mais, e aí
o diabo fugirá de vós. Porque ele vai perceber que quem ele atacou no início não é mais o mesmo. Porque você direcionou o seu coração para Deus. Só que as pessoas só falam assim: resistir ao diabo e fugirá de vós. Não. Resistir ao diabo, subordinar a Deus e ele fugirá de vós. E eu queria ler aqui para finalizar outro, né, versículo que está em Gálatas 5:16. Que você tem que entender. Entenda, a maioria das vezes que as coisas são para Deus, isso é uma coisa emocionante, porque eu uso na minha vida, tá ligado? É guerra, irmão. É guerra, 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 guerra. A maioria das coisas que você for fazer direcionado para Deus, as suas emoções vão querer o contrário. Suas emoções vão querer o contrário, pô. Você vai ter que fazer, independente do que você sente. E o que você pode fazer para que você passe a sentir vontade de fazer aquilo? Buscar mais a Deus e pedir a Ele um novo coração que deseja aquilo. Porque no começo você vai precisar fazer sem querer, até você começar a querer fazer. Então você vai ter que fazer e pedir a Deus para que aquilo seja algo prazeroso para você. Mas você precisa começar a fazer, você precisa chamar a atenção de Deus de alguma forma. E não é pedindo a Deus que faça por você, é pedindo a Deus que é você fazendo e pedindo a Deus para que aquilo seja algo que você comece a gostar de fazer. Para que ele tire o brilho das outras coisas e coloque o brilho naquilo que agrada a ele. Então vamos lá. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então peraí, eu tenho que viver pelo Espírito. Então vivendo pelo Espírito eu não vou satisfazer os desejos da carne. Aqui é o ponto-chave agora. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, por que não fazem o que deseja? Porque a pessoa que não faz o que deseja é que vive pelo Espírito. Então, peraí, eu tenho aqui a oportunidade de viver pegando todas para os homens, ou para as mulheres pegando todos, e eu sou direcionado pela palavra que eu devo ter uma esposa só e um esposo só. E tenho que ser fiel a ela, fiel a ele, né? Para quem é mulher, para quem é homem, e fiel a Deus. A carne deseja o quê? A carne deseja não ter compromisso, ver vários corpos diferentes e quebrar os mandamentos com Deus, porque o mundo chama mais atenção. E o Espírito vai me direcionar a ter uma esposa só e ser fiel a Deus. Quem é que vai vencer? Quem você alimenta mais. Como é que eu alimento? O Espírito é alimentado, a sua alma, na verdade, a sua alma que decide qual vai escolher, se é o Espírito ou se é a carne. A alma é esse, vamos dizer, essa ponte, né? Então, o que sua alma consumir mais, se é coisas do Espírito ou coisas da carne, vai alimentar, vai ganhar mais força. Então, vamos lá. Esse vídeo está um pouco longo, mas ele está muito, eu acho que importante. Eu nem planejei falar essas coisas, mas estão vindo. Então vamos lá. Se eu sei que a minha alma é o ponto, o fator determinante de qual dos dois lados irá ganhar a guerra, se é o espírito ou se é a carne, quais são as formas de alimentar a alma? O que é que faz com que eu alimente a alma? Para coisa boa ou para coisa ruim? São sentidos. São sentidos. Os sentidos, né? Tem a audição, aí tem o tato, tem o paladar, tem, eu esqueci agora o nome do outro, o olfato, tem a visão. Então, vamos lá. Digamos que você está em ambientes que você vê muita coisa que não presta. Pode ser no seu quarto trancado com o seu celular na mão, pode ser com pessoas mesmo lá fora. Então você está usando a visão para alimentar a sua alma e fortalecer a sua carne. Então vamos lá. Digamos que você está usando substâncias que não são boas para a sua sanidade mental. Então você está usando o seu olfato para alimentar a carne com coisas que não prestam. Digamos que você está em ambientes que você está ouvindo muitas coisas que não prestam. As pessoas estão falando tudo que não presta, você sabe que é errado. Você não concorda, mas você está lá. O que elas estão falando, estão trazendo para o seu ouvido, para a sua audição,
e está alimentando a sua alma com aquilo que você não concorda, com aquilo que a palavra não defende. E isso vai descendo para o coração. Tudo isso vai juntando, vê, ouve, fala, respira, tudo descendo para o coração. E aí quando o Espírito dá uma ordem, talvez ela nem seja reconhecida dentro de você, porque o que está sendo mais alimentado, porque o que está do seu costume, porque o que está se tornando frequente e normal é as coisas do mal. Ah, Micael, e a boca? As coisas, os impulsos do coração maus que você deixa sair. Ah, mas já veio no coração. Mas você não pode falar. Você tem que pedir perdão a Deus e não falar. Por quê? Porque quando você fala, você ouve também e volta para o cérebro. Então você valida aquele impulso do mal. Então você chega a falar algo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você sabe que é errado. Ah, não, mas eu sou assim, eu sou impossível. Você não pode falar, você tem que controlar tudo. Né? Por quê? Porque volta, você ouve, valida no seu cérebro, desce para o coração e aquilo começa a alimentar e fazer mais parte do que você, e as palavras vão atrair mais palavras negativas, e as palavras negativas atraem maldições para a sua vida. E a Bíblia diz que a língua é um membro do corpo muito pequeno, só que ela, né, é responsável por levar muitas pessoas para o inferno. E quem controla a língua, né, conseguiria controlar todo o corpo. E era como se fosse um leme de um barco, bem, mesmo seja pequenininho, ela serve para dar direção. Você vê o quão importante é controlar a sua língua. Então você tem que fazer de tudo para ignorar no início o que você sente e para fazer o que agrada a Deus. E pedir a Deus para que aquilo que não te agrada agora, mas você faz porque é um mandamento, te agrade depois, porque senão você só vai cumprir regras. E não é essa a intenção de Deus na sua vida. Ele não quer que você cumpra só regras, ele quer que você tenha prazer em seguir a palavra dele. Porque se você fizer tudo isso sem amor, agora entra lá, sem o amor, nada valeria. Mas você tem que começar de alguma forma. Você não pode dizer, eu não quero fazer agora, eu não sinto o desejo. Muitas pessoas falam isso quando vai reconhecer Jesus como Salvador. Ainda não sentiu o desejo. Não, irmão, você não vai sentir o desejo agora não. É muito raro você ter o desejo mesmo de aceitar Jesus. Aceitar não, reconhecer, né? Porque Jesus que te aceitou. Você não vai sentir o desejo agora não, né? Você vai tomar a decisão e fazer sem querer e pedir a Deus para que aquilo se torne um prazer no seu coração e um desejo seu. Porque a carne é contrária ao espírito. Como é que você alimenta a sua carne 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazendo tudo que não presta, tudo da luxúria, da pornografia, de tudo que não presta aí, você sabe que no final é tudo vazio, você deita na sua cama e você não consegue nem dormir, você fica chorando sozinho. Porque quando seus amigos estão lá é bom, mas quando seus amigos saem só tem você, você fica todo triste e mal. Porque eu faço o que eu faço ou porque eu continuo fazendo o que eu estou fazendo hoje. Mas peraí, então como é que você acha que você vai alimentar isso por 20 anos e depois você vai simplesmente sentir vontade de reconhecer Cristo como seu Salvador? Se eu, com um mês, eu tinha cometido aquele pecado que eu falei, e com um mês, e se for um mês, eu já achava que para minha vida não tinha mais solução, porque assim que o inimigo age, ele vai jogar culpa e vergonha na sua cabeça. Para quê? Para que você se afaste do perdão de Deus. Para que você ache que a misericórdia de Deus é pelas suas obras, mas a fé, o perdão não é pelas suas obras, foi pelo sacrifício de Jesus. E outra, eu digo a você, o Senhor, ele é onisciente, ele sabia que você ia cometer esse pecado que você cometeu hoje, e mesmo assim ele te ofereceu perdão. Porque ele foi o primogênito entre os mortos, né? Então, como assim ele foi o primogênito se ele morreu depois de muita gente? Por quê? Porque Deus era onisciente, ele já tinha preparado o sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados. Então, se ele antes já planejou, e depois que ele morreu, e mesmo assim foi o primeiro, quer dizer também, segundo a palavra, que ele também sabia dos seus atos futuros. E ele já perdoou as pessoas que nem nasceram ainda. Se ele já perdoou as pessoas que nem nasceram, ele já sabia os erros que você cometeria. E o perdão está disponível para você hoje, apesar do seu erro, apesar do seu pecado. Ele não vai discriminar isso. Se você confessar a Deus, começar a seguir os mandamentos e obedecer. Aqui vai continuar dizendo, no final já. É isso mesmo. É isso.
Tem um versículo que diz que sabe quem é filho de Deus, quem obedece, né? Então você começa a obedecer e vai tendo a gratificação do Pai, o Pai fica feliz com você e você vai se aproximando cada vez mais dele e vai ter aquelas recompensas, e essas recompensas te estimulam a ser mais fiel, e essa fidelidade te estimulam a voltar mais ao Pai, e assim tá uma bola de neve positiva. Então é isso que eu quero falar para você hoje, né? Um assunto importante: se você pecou, se você já pecou de qualquer forma, você tem que entender, né, que você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade de fazer o que é correto. Você vai ter que fazer o que é correto mesmo sem vontade. E a única coisa que você pode fazer é se humilhar e pedir a Deus um novo coração. Né? Veio uma notificação aqui na minha tela, espero que não trave o vídeo. Pedir a Deus um novo coração, irmão. Só isso. Senhor, eu sou mal, eu quero ser melhor, mas eu continuo mal. E eu, meu Deus, como é que eu fiz isso de novo e tal? E eu não estou arrependido. Fala a Deus que eu não estou, mas eu queria me sentir arrependido, porque eu queria seguir o caminho da luz, porque o caminho da luz ele traz mais benefícios, ele traz paz, fidelidade com Deus, traz comunhão, ele traz felicidade genuína, ele traz tudo. É um caminho leve. Então você sabe que aquele caminho é melhor, mas você não consegue. Então se esforce para fazer, mesmo sem vontade, e saiba que é uma guerra. Vai ter dias que você vai ficar no seu quarto, balançando a cabeça e, meu Deus, não quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Não, meu irmão. Você não vai ter vontade de fazer o que é correto sempre. Às vezes vai ter, sim, né? Vai estar tudo em paz, sua mente vai estar em paz, você vai chegar e vai dizer, hoje eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas vai ter dias que você vai ter que fazer, mesmo com o seu desejo. Caramba, eu quero fazer aquilo. Não, mas aí você vai ter que vencer a guerra. Ou simplesmente dobrar o joelho ou fechar os olhos. Deus, olha o que está acontecendo comigo, mas eu não quero isso. E corre, foge da aparência do mal e faz o que for, busca a ajuda de Deus. Mas eu sei que você no final vai ter que decidir obedecer ao Senhor, mesmo sem vontade. Obedecer mesmo sem vontade. E aí? Tá disposto a obedecer? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto.